Por volta da sexta hora, quando o dia deveria estar no auge, a luz começou a falhar. Não foi um pôr do sol lento nem uma nuvem passageira. Os relatos descrevem-no como uma escuridão que caiu sobre toda a terra até a nona hora. Na linguagem bíblica, essa expressão não se limita a informar um fenômeno estranho, também ativa um código. A escuridão era o sinal clássico do julgamento, do luto cósmico, da própria criação a reagir a uma ruptura. Na tradição profética, o dia do Senhor era anunciado com imagens do sol escurecido e dos céus alterados. Amos falou de um meio-dia transformado em noite. Isaías e Joel ligaram o escurecimento a uma intervenção divina que expõe o pecado e expõe a fragilidade humana. Por isso, quando os evangelhos mencionam a escuridão na crucificação, não a tratam como um detalhe meteorológico, mas como um quadro interpretativo. O momento da execução torna-se também um momento de revelação. A cena era brutal por si só. Um enforcado, a multidão a oscilar entre a zombaria, a indiferença e o medo, soldados a cumprir rotina, líderes religiosos convencidos de que tinham encerrado um assunto desconfortável. Mas a escuridão altera o tom do local. O que parecia mais uma frase torna-se um evento que não se enquadra na normalidade. O riso perde força. A discussão acalma-se. As pessoas olham para o céu e não sabem o que dizer. Aqui surge uma tensão-chave na leitura das Escrituras. Teria sido um fenômeno físico, uma obscuração excepcional ou uma descrição teológica expressa como um evento cósmico? Os textos não param para o provar, eles usam-na. Na Bíblia, o mundo visível e o mundo moral estão ligados. Quando ocorre uma injustiça extrema, a criação treme. Não porque o universo seja sentimental, mas porque Deus é juiz e a história não é um circuito fechado. Nesse silêncio negro, a crucificação deixa de ser apenas um castigo romano. Torna-se um ponto de viragem. Israel, Roma e a humanidade estão expostos ao sofrimento dos inocentes. A escuridão, então, não se esconde. Revelações. Um véu do templo foi rasgado ao meio. No mesmo trecho em que a escuridão dominou o dia, ocorreu outro evento que os evangelhos colocam como sinal central. O véu do templo foi rasgado em dois, de cima a baixo. A imagem é forte porque o véu não era uma simples cortina decorativa. Era uma fronteira. No imaginário do judaísmo do Segundo Templo, separava o reino sagrado do acesso comum, guardando simbolicamente o lugar da presença divina. A narração sublinha a direção do rasgamento, de cima para baixo. Não foi um acidente vindo do chão, nem um pano velho que cedeu sob o seu peso. A ênfase sugere iniciativa divina, como se a separação tivesse sido aberta do lado de Deus. E esta ideia altera o mapa espiritual do momento. Se o véu representava distância, a sua ruptura anuncia o acesso. Se representava exclusão, a sua ruptura anuncia a abertura. Se representava uma mediação restrita, a sua ruptura anuncia um novo modo de encontro. O contexto ajuda a perceber o impacto. Na liturgia do dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar mais sagrado uma vez por ano, não por ousadia, mas por ordem, usando sangue sacrificial como símbolo de reparação. Esse rito dizia: a culpa, a separação, a custo. A santidade não é banalizada. Por esta razão, o rasgamento do véu no momento da morte de Jesus é interpretado como um comentário de Deus no local. A expiação já não é uma repetição do ano, mas um ato definitivo. Não é surpreendente que a teologia cristã posterior ligue este detalhe à carta aos Hebreus, onde Cristo é apresentado como sumo sacerdote e vítima. Ele não entra num santuário feito por mãos humanas, mas na realidade que o santuário representava. O templo, sem deixar de ser sagrado na sua história, é relativizado na sua função mediadora. O elemento central já não é o edifício, mas sim a pessoa. Há também outra interpretação possível, mais perturbadora. O véu rasgado pode ser um sinal de julgamento sobre um sistema que, na altura, estava a ser usado para legitimar uma condenação injusta. Não seria apenas acesso, mas também exposição. O interior fica aberto, a instituição fica nua, o mistério fica sem cortina. Aquilo que deveria ser controlado por rituais e autoridade torna-se impossível de enquadrar. Assim, a ruptura do véu marca um antes e um depois, sem necessidade de discursos. Algo acabou, algo começou, e o templo, por um instante, pareceu admiti-lo. Um terremoto. Os relatos incluem um tremor da terra em torno da morte de Jesus. O terremoto, na linguagem bíblica, não é apenas um fenômeno natural.
Normalmente acompanha teofanias, manifestações divinas e momentos em que Deus intervém na história. O Monte Sinai tremeu quando a aliança foi cumprida. Os salmos descrevem a terra a tremer quando o Senhor se levanta para julgar. A cena da crucificação, portanto, é deliberadamente colocada dentro desse padrão. O chão reage porque a ordem moral do mundo está a ser forçada. A nível narrativo, o terremoto acrescenta uma camada de realidade física ao que pode ser lido como puro simbolismo. Não é uma visão interior, é um golpe externo. Algo está a mexer-se, algo range. O corpo humano sente o tremor antes de o compreender. E no meio de uma execução pública, esse tremor interrompe a normalidade do procedimento. Os soldados não controlam o terreno. Os líderes não podem silenciá-lo. A multidão não pode ignorar. Em alguns relatos, o terremoto está ligado a outros sinais. Rochas que se partem, túmulos que se abrem. O detalhe parece intencional. Não é um tremor ligeiro, mas sim um associado a uma ruptura. E a ruptura aqui funciona como uma metáfora histórica. O pacto, a autoridade religiosa, a expectativa messiânica, o medo romano, tudo estava prestes a partir-se. Há também uma leitura mais humana. O terremoto faz as testemunhas reconsiderarem. Um centurião romano, uma figura treinada para ver as pessoas morrerem sem serem movidas, aparece nos textos reagindo com medo e reconhecimento. O extraordinário não o torna automaticamente crente, mas faz dele alguém que percebe que a pessoa executada não se enquadra na categoria habitual de criminoso. O tremor, então, atua como um catalisador psicológico, abre uma brecha na certeza dos presentes. Em termos de interpretação, o terremoto pode ser interpretado como um sinal de que a própria criação protesta contra a morte dos inocentes. Não porque a natureza tenha ética, mas porque, na visão bíblica, a criação está sob o governo de Deus e participa nas grandes reviravoltas do seu plano. Se perturbações do pecado, a redenção reorganiza, e quando ocorre o ato central, o mundo treme como se estivesse a ajustar-se. O tremor não explica a cruz, mas impede que seja tratada como rotina. Nesse golpe, o evento intensifica-se. Já não é apenas um homem a morrer, mas uma história a entrar numa nova fase. O corpo de Jesus foi cuidado por um homem rico. Quando Jesus morreu, o seu corpo ficou sob jurisdição romana. Na prática, os crucificados podiam ser deixados expostos como aviso público. Por esta razão, o gesto de pedir o corpo era arriscado, especialmente se a pessoa que o pedia tivesse estatuto social e visibilidade. Os evangelhos apresentam José de Arimateia como um homem rico e respeitado, membro do concílio, que ousou ir ter com Pilatos para pedir o cadáver. A riqueza aqui não é um embelezamento narrativo. Funciona como um contraste. Enquanto os discípulos próximos estavam dispersos, temendo ser associados ao condenado, um homem com algo a perder expôs-se. Numa sociedade onde a honra era primordial, tocar num cadáver e associar-se a uma pessoa condenada podia contaminar a reputação e a pureza ritual. No entanto, José mudou-se, e esse movimento produziu uma reviravolta material. O corpo não acabou em abandono, mas em custódia. Pilatos, segundo o relato, ficou surpreendido por já ter morrido. A crucificação podia durar mais tempo. Ordenou que fosse verificado com o centurião e só então concedeu o corpo. Esse detalhe mostra que, mesmo após a morte, tudo passava pelo controlo imperial. Jesus não desaparece num mito. Há burocracia, licenças, verificação. O cadáver é entregue à medida que as provas são entregues. Joseph não se limitou a perguntar, agiu com recursos, comprou um lençol de linho, um material caro, típico de um enterro digno. Num mundo onde o destino do corpo dizia muito sobre o valor da pessoa, embrulhá-lo em linho era um ato de reconhecimento. Embora Roma o tenha executado como rebelde, alguém tratava-o como honrado. A tradição cristã viu nisso um cumprimento. Com os ricos foi na sua morte, uma expressão associada a Isaías. Esta leitura funciona como uma ponte entre profecia e evento. A vergonha pública termina paradoxalmente num gesto de cuidado feito por um homem de estatuto. Há também uma dimensão estratégica, embora o texto não a sublinee de forma cínica. Um enterro conhecido, num local identificável e com testemunhas, define o ponto de partida para tudo o que está para vir. Se o corpo tivesse sido perdido, a proclamação da ressurreição ficaria a flutuar. Mas com um túmulo específico, a história está ancorada. O enterro de Jesus.
O enterro aconteceu rapidamente, condicionado pelo calendário. A preparação para sábado e a iminência da pausa obrigaram-nos a agir antes do anoitecer. Nessa margem estreita, o corpo foi baixado, enrolado e levado para um túmulo próximo. A urgência não eliminou o cuidado. A história preserva a ideia de tratamento digno num tempo hostil. Os evangelhos mencionam um novo túmulo, esculpido em rocha, que não tinha sido utilizado. Esse detalhe importa porque reduz a confusão. Não era um túmulo partilhado com restos anteriores, mas sim um espaço identificável. Também reforça o contraste. Desde a crucificação, um castigo típico contra escravos e rebeldes, até um enterro preparado, há um salto que não se enquadra na intenção romana. Alguém interveio para que a morte não continuasse em humilhação. As mulheres que assistiam juntam-se à cena. A presença das testemunhas é insistente. Viram onde a colocaram. Não é uma multidão. São algumas figuras fiéis, mas a sua função narrativa é fundamental. O enterro não está nas mãos de um único ator, mas sob um olhar partilhado. Esse sol será importante quando mais tarde falarmos de um túmulo vazio. A história não repousa num lugar incerto. A preparação para o funeral parece incompleta devido à pressa. Noutras tradições, os cuidados corporais incluíam mais pomadas e rituais. Aqui o sábado aproxima-se como uma parede. Por esta razão, a intenção de regressar mais tarde aparece como uma continuidade natural. O que não foi concluído por urgência seria concluído após a pausa. Essa expectativa torna o que está por vir mais dramático. Aqueles que regressam esperam terminar um enterro, não testemunhar uma ressurreição. O fecho do túmulo é descrito com uma grande pedra. A pedra, em si, é um elemento físico. Pesa, exige esforço, marca um até agora. Simbolicamente também é final. No imaginário antigo, a pedra separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Não é uma metáfora, é a arquitetura do luto. Nesse ponto, a história fica parada. Não há discursos triunfais. Há um corpo imóvel, um lugar selado, testemunhas com lágrimas e uma cidade que entra em repouso sagrado enquanto, a poucos metros, a história parece ter terminado. Os sumos sacerdotes e fariseus pediram a custódia do túmulo. Após o enterro, a tensão não diminuiu. Pelo contrário, mudou de forma. Os líderes religiosos, juntamente com os fariseus, vieram ter com Pilatos com uma preocupação particular. A possibilidade de os discípulos roubarem o corpo e depois disserem que ele tinha ressuscitado. O facto de imaginarem tal cenário mostra que a ideia de uma ressurreição não surgiu do nada depois. Já estava no horizonte como rumor, promessa ou ameaça. O pedido era político. Pilatos representava o poder armado e a ordem pública. Se o corpo desaparecesse, a cidade poderia ficar agitada, e o governador seria exposto a Roma por não controlar uma situação sensível durante um grande festival religioso. Os líderes, então, apelaram ao interesse imperial, garantir a sepultura, não como ato devocional, mas como gestão de riscos. Havia também um componente irônico. Aqueles que tinham promovido a condenação estavam agora a trabalhar para impedir que a história continuasse a viver. O medo não era apenas de fraude, tinha um significado. Se o túmulo não fosse controlado, qualquer notícia adicional seria difícil de conter, e num mundo sem uma imprensa moderna, os rumores podiam correr como fogos selvagens. Pilatos, segundo o texto, concordou pragmaticamente. Disse-lhes que tinham um guarda e que deviam garantir o local como sabiam. Assim, o túmulo foi selado e guardado. O selo era importante, não era apenas uma pedra, era uma marca de autoridade. Quebrá-lo era desafiar o poder que o colocava. A custódia transformou o túmulo num posto de controlo estatal. De uma leitura narrativa, esta medida cumpre uma função, eleva o nível. Se mais tarde for anunciado que o túmulo está vazio, já não basta dizer alguém o moveu. Há guardas, há um selo, há vigilância. A história prepara o terreno para que a explicação roubo pareça insuficiente, ou pelo menos conflituosa. De uma leitura teológica, há também um contraste. Os humanos tentam garantir um fim, enquanto o texto insinua que o fim não está sob controle humano. Selar uma pedra é fácil, selar um propósito divino não é. A custódia, que procura encerrar a história, acaba por se tornar parte do cenário que a tornará mais explosiva.
O túmulo foi fechado, oficialmente certificado e rodeado por homens armados que, sem saberem, guardavam o limiar de uma curva que nenhum deles queria admitir. Para onde foi Jesus quando morreu? Após a morte de Jesus, a questão não era apenas o que aconteceu na terra, mas o que lhe aconteceu no plano invisível. No judaísmo do Segundo Templo e na literatura bíblica, a morte nem sempre era descrita com o mesmo mapa. Sheol é por vezes referido como o lugar dos mortos, uma realidade sombria onde os justos e os injustos descem. Noutras ocasiões, sugere-se uma distinção: consolo para os justos, esperança para os outros, separação moral mesmo na morte. Neste contexto, os primeiros textos cristãos interpretavam o destino de Jesus com várias linhas que, em vez de se contradirem, iluminam diferentes ângulos. Na cruz, Jesus disse ao ladrão arrependido: "Hoje estarás comigo no paraíso." Essa frase aponta para um destino imediato de comunhão, não para um vazio inconsciente. Paraíso aqui não é necessariamente o céu final no sentido pleno, mas o reino do descanso e favor divinos, que muitas tradições associam ao seio de Abraão, o lugar de conforto para os justos, em contraste com o lugar do tormento, como narrado na parábola do homem rico e de Lázaro. Mas ao mesmo tempo Jesus também clamou: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." Esta entrega sugere uma relação direta com Deus, não um mero trânsito por um espaço neutro. A tensão surge porque as Escrituras usam linguagem situada. Por vezes falam da experiência humana de morrer ou de descer aos mortos, e outras vezes da perspectiva da comunhão. A fé cristã clássica acabou por afirmar ambos. Jesus realmente morreu e participou no destino humano, e ao mesmo tempo não se separou do Pai como se a morte tivesse a última palavra. Aqui surge outra ideia antiga, que o Messias, ao morrer, desceu aos mortos não como derrotado, mas como um vencedor que atravessou o território dominado pelo medo humano. Algumas leituras de cartas apostólicas falam de Cristo proclamando ou manifestando a sua vitória mesmo nesta área. Não é um relato detalhado, mas uma interpretação. Se a morte era o grande limite, ele ultrapassava-o. Se Sheol era a prisão do destino humano, ele entrou e quebrou-a por dentro. Em termos narrativos, esta questão serve outra função. Prepara o terreno para a ressurreição. Se Jesus foi para um lugar indefinido como um mito, a ressurreição seria apenas mais uma lenda. Mas se ele realmente morreu, com um destino real no plano dos mortos, então o seu regresso à vida torna-se uma ruptura autêntica, não uma mera metáfora. A teologia cristã diria assim: ele não escapou à morte, enfrentou-a e passou por ela. A ressurreição. A ressurreição não é apresentada como uma ideia agradável para consolar os discípulos, mas como um evento que os desconcertou. Na verdade, o tom inicial das histórias é de perplexidade e medo, não de celebração. Os que iam ao túmulo não iam ver um milagre, iam terminar um enterro. Essa expectativa é importante, sublinha que a ressurreição se rompe contra as expectativas, mesmo para aqueles que amaram Jesus. O túmulo vazio funciona como o primeiro impacto físico. A pedra rolava, o espaço aberto, o corpo ausente. Mas o cristianismo primitivo não construiu a sua proclamação apenas sobre o vazio, porque um vazio admite explicações alternativas. O que foi decisivo foram as aparições. O testemunho de que Jesus foi visto, ouvido, reconhecido. A ressurreição, portanto, não foi "a sua alma vive". Era "ele vive", com continuidade e, ao mesmo tempo, com um modo diferente de presença. As histórias insistem em características concretas: palavras, gestos, caminhos percorridos, refeições partilhadas, feridas mostradas. Ao mesmo tempo, mostram uma estranheza. Jesus aparece e desaparece. Nem sempre é imediatamente reconhecido. A sua presença não está limitada por portas fechadas. Esta combinação evita dois extremos. Não é um fantasma, pois existe corporeidade, mas também não é simplesmente um regresso à vida anterior, uma vez que foi exercida uma transformação concreta. Pela leitura bíblica, a ressurreição é também a resposta de Deus ao veredito humano. A cruz era o não do mundo: rejeição, condenação, humilhação. A ressurreição é o sim do Pai, vindicação dos inocentes, confirmação da sua identidade, proclamação de que a morte não é soberana. Por esta razão, na pregação apostólica, a ressurreição não é um detalhe posterior, mas o cerne da mensagem. Deus ressuscitou-o.
Ao fundo está a esperança judaica de uma ressurreição final no fim dos tempos. O impressionante é que, segundo os cristãos, esse evento futuro surgiu por uma só pessoa. Jesus seria o primeiro, os primeiros frutos, uma espécie de antecipação do que está prometido para o fim da história. Isso reordena o relógio. O futuro irrompeu para o presente. A ressurreição não elimina a cruz, interpreta. A morte de Jesus já não é apenas tragédia, mas sacrifício. Já não é apenas um fracasso, mas uma vitória paradoxal. E, no entanto, as histórias não escondem o humano. A ressurreição não vem como um aplauso, mas como um golpe que nos obriga a reconstruir as nossas vidas do zero. Jesus apareceu a Madalena. A primeira aparição mais proeminente nos relatos é a Maria Madalena, e o facto é tão desconfortável para uma mentalidade antiga que, precisamente por esta razão, soa autêntico. A primeira testemunha central não é um líder masculino, nem um padre, nem um oficial, mas uma mulher. Numa cultura onde o testemunho feminino tinha menos peso público, colocar Madalena no centro não era uma estratégia fácil de convencer. Era, antes, a memória do que aconteceu. Magdalena foi para o túmulo com dor, não com expectativa. Encontrou o local alterado e a sua primeira conclusão não foi "ele foi ressuscitado", mas sim "levaram-no embora". Esta reação é psicologicamente coerente. Perante um túmulo aberto, o mais lógico era suspeitar de profanação ou transferência. O texto mostra a chorar, a procurar, a falar com aqueles que acreditam nos jardineiros ou com os responsáveis pelo local. A cena não é triunfante, é íntimo e quase todos os dias. O ponto de viragem é simples: Jesus chama-a pelo nome. Nas histórias, este detalhe funciona como reconhecimento. Não o identifica pela teoria, mas sim pela relação. Não é um argumento, é um encontro. A fé nasce aqui de uma voz familiar que atravessa o luto. E essa forma de revelação encaixa num padrão bíblico. Deus chama pelo nome aqueles que escolhe, e o nome pronunciado restaura a identidade no meio do caos. A reação de Magdalena é imediata. Tenta aguentar-se, como se o medo de o perder novamente se tornasse físico. Mas Jesus impõe um limite. Não se trata de o travar como antes. A sua presença será real, mas diferente. Essa frase, em que fala de ascender ao Pai, leva a história para uma nova fase. A ressurreição não é regressar ao que foi antes, mas sim começar algo que culminará em ascensão e missão. Magdalene recebe uma tarefa: anunciar aos discípulos o que viu. Desta forma, ela passa de enlutada a mensageira. E não anuncia uma ideia abstrata, anuncia uma relação. Vi o Senhor. Em termos de estrutura narrativa, os papéis invertem-se. Quem estava fora do círculo do poder religioso torna-se o portador do centro da mensagem. A aparição em frente a Madalena também tem um tom de restauração. Em muitos relatos, ela representa alguém transformado por Jesus perante a cruz. E agora torna-se uma ponte entre o túmulo e a comunidade. Desde o início, a fé cristã é marcada por esta cena. A ressurreição é anunciada primeiro em lágrimas, depois num nome pronunciado e, finalmente, numa palavra para ser levada aos outros. Suborno de soldados. Com o túmulo vazio, a disputa sobre o significado começou imediatamente. Teve de ser imposta uma versão, porque a cidade não podia manter uma história aberta. Segundo o texto, alguns guardas foram relatar o que aconteceu aos sumos sacerdotes. E parece haver uma manobra típica de qualquer crise: controlar o discurso antes que se espalhe. A solução foi o suborno. Foi dado dinheiro aos soldados para dizer que os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo enquanto dormiam. A história, vista de perto, tem um problema lógico óbvio. Se estavam a dormir, como sabem quem roubou o corpo? Mas a lógica não era o objetivo. O objetivo era instalar uma explicação rápida que evitasse uma leitura teológica explosiva. Havia também uma dimensão militar. Adormecer em alerta podia ser severamente punido. Por esta razão, a história acrescenta que os líderes prometeram resolver a questão com o governador se chegasse a ouvidos oficiais, ou seja, dinheiro para os soldados e cobertura política para evitar consequências. A cena mostra alianças momentâneas entre a autoridade religiosa e a ordem romana quando é conveniente manter a estabilidade. Este episódio sublinha que a controvérsia sobre a ressurreição não surgiu séculos depois. Nasceu no primeiro momento. Antes de os apóstolos pregarem publicamente, já circulava uma contranarrativa. Isso revela algo importante. O túmulo vazio não foi ignorado, foi contestado.
E quando algo é contestado, é porque importa. A nível simbólico, o suborno funciona como um contraste moral. Perante o anúncio de uma nova vida, a corrupção parece sustentar uma mentira útil. Não é coincidência que o dinheiro seja o meio. Em muitos relatos bíblicos, o dinheiro que compra o silêncio ou a falsidade atua como sinal de um coração que se protege a si próprio em vez da verdade. Além disso, o suborno liga-se a um tema maior na história de Jesus, a manipulação institucional. No julgamento houve falsas testemunhas, acordos, pressões. Agora, após a morte, a mesma lógica mantém-se. Não basta matar o homem, tens de gerir a memória deles. Mas o texto sugere que esta administração falhará, porque a proclamação apostólica nascerá precisamente do que tentam encobrir. Assim, o suborno não é um detalhe secundário. É a primeira prova de que o túmulo vazio desencadeou uma batalha por significado e que essa batalha começou com dinheiro e medo. Os mortos ressuscitaram. Entre os sinais mais estranhos e poderosos que aparecem nos relatos estão a abertura de túmulos e muitos corpos de santos a serem ressuscitados, entrando na cidade e sendo vistos por muitos. É uma passagem breve, mas de enorme carga simbólica, porque liga a morte de Jesus a uma irrupção da vida que não se limita a ele. Este episódio é frequentemente lido como um sinal apocalíptico. Não é apenas uma ressurreição individual, mas um tremor que antecipa a ressurreição final. Na imaginação profética judaica, os tempos finais incluiriam a vitória sobre a morte e a restauração dos justos. Que parte disto avance em Jerusalém funciona como um sinal. O que era esperado para o encerramento da história começa a infiltrar-se no presente. A dificuldade da passagem é evidente. Não são dados nomes, não é especificada a duração, não é descrito um impacto social subsequente detalhado. Por esta razão, muitas interpretações interpretam-no como um dispositivo teológico narrativo. A criação reage, o véu rasga-se, a terra treme e até a morte liberta a sua presa como sinal de que o domínio mudou. Não é tanto um relatório, mas uma forma de dizer, com a cruz, o poder da morte foi ferido. Outra interpretação, compatível, é que o autor quer apresentar Jesus como o centro de uma libertação cósmica. Ou seja, se morrer e ressuscitar, falo não só por si próprio, mas como os primeiros frutos de uma humanidade renovada. Os santos que aparecem seriam o eco visível dessa exclusiva, um prenúncio do que está para vir para muitos. A nível narrativo, a cena também intensifica o clima em Jerusalém. Já não é apenas um túmulo vazio que pode ser escondido com subornos. Agora há aparições de outras figuras dentro da cidade. Isso tornaria mais difícil manter o controle absoluto da história, pelo menos na percepção popular. O texto, ao dizer foram vistos por muitos, aponta para uma disseminação inevitável. Seja qual for a leitura, literal, simbólica ou mista, a mensagem central é a mesma. A crucificação não termina em silêncio. A morte de Jesus não se comporta como uma morte comum. Causa fissuras no mundo, e essas fissuras abrem-se mesmo no território mais temido, os túmulos. A morte, pela primeira vez em muito tempo, parece ter perdido a segurança do seu domínio. Jesus vai ao encontro do Pai, antes de se apresentar aos apóstolos. Um detalhe subtil nos relatos é a ideia de que após a ressurreição, Jesus primeiro se volta para o Pai, antes de consolidar a sua presença perante os discípulos. Isto é sugerido em frases como "ainda não ascendi ao Pai", ditas no contexto da aparição a Madalena. Não é uma explicação logística, mas uma chave teológica. A ressurreição não é um evento isolado, mas parte de um movimento. Morte, nova vida e relocalização em plena comunhão com Deus. Na mentalidade bíblica, toda carga autêntica nasce de Deus e regressa a Deus. Jesus tinha falado de sair do Pai e voltar ao Pai. A cruz seria o ponto de máxima humilhação, mas também o ato de obediência radical, a ressurreição, a resposta do Pai, e o encontro com o Pai, a confirmação de que a jornada de Jesus não termina na terra como herói local, mas como o Filho vindicado. Esta ideia também serve para ordenar as aparições. Os discípulos não recebem um Jesus que regressa para se estabelecer novamente na Galileia com uma vida normal. Recebem alguém que se manifesta para eles com propósito: confirmar, corrigir, enviar. A presença deles é real, mas tem rumo. Ele aparece, fala e volta a retirar-se. Este ir e vir que desconcerta os discípulos
é melhor compreendido se assumir que o seu estado é de transição para a ascensão. Em termos de interpretação, ir ao Pai não implica a ausência de Deus antes disso, mas a plenitude da próxima etapa. Jesus não precisava de convencer Deus de nada. O Pai já estava no centro do drama. Mas a linguagem expressa uma realidade. A obra é concluída na esfera divina antes de ser plenamente proclamada na esfera humana. Primeiro, o veredicto de Deus é confirmado. Depois, as testemunhas são encarregadas de o anunciar. Existe também uma dimensão litúrgica. O sumo sacerdote, após o sacrifício, entra no sagrado. Se Jesus for apresentado como um sacrifício, então a sua ascensão ao Pai encaixa como um cumprimento. O sangue não permanece no pátio, o ato não permanece no chão, mas é levado ao reino de Deus como sinal de reconciliação. Assim, antes de se apresentar como o líder visível de uma comunidade, Jesus apresenta-se como o filho que regressa e dessa posição, não da necessidade de ser defendido, recorre aos seus próprios para os tornar testemunhas. Cristo caminha e fala com 2 dos discípulos. No caminho para Emaús, a ressurreição torna-se uma experiência lenta, quase pedagógica. 2 discípulos saíam de Jerusalém com o espírito quebrado. Eles não eram inimigos de Jesus, eram pessoas que tinham apostado nele e agora suportavam desilusões. O detalhe é importante. A tristeza não era descrença fria, era luto. Estavam a falar sobre o que tinha acontecido, a tentar ordenar a catástrofe. Nesse contexto, Jesus aproximou-se deles e caminhou com eles, mas eles não o reconheceram. A cena apresenta um paradoxo. O ressuscitado está presente, mas a percepção humana não o capta imediatamente. Isto não é tratado como uma falha intelectual, mas como um estado de coração e de espírito. Quando o mundo colapsa, até o óbvio pode passar despercebido. Jesus pergunta-lhes do que estão a falar, como se não soubesse. A pergunta obriga-os a narrar a sua própria confusão. Resumem os factos. O poderoso profeta, a esperança de libertação, a rendição às autoridades, a crucificação, o rumor do túmulo vazio, e então surge o ponto: esperávamos. Essa frase condensa o golpe. O Messias esperado não deve morrer assim, e ainda menos dessa forma. A resposta de Jesus não é um milagre visual imediato. É a interpretação do Escrituras. Começa a explicar por Moisés e pelos profetas que o Messias teve de sofrer antes de entrar na sua glória. Ou seja, reordena a história. Não nega a dor, mas coloca-a dentro de um plano maior. Nessa caminhada, a ressurreição torna-se compreensão. O evento não aconteceu de repente, tem de ser compreendido. A cena mostra como nasce a fé apostólica, não só ao ver algo extraordinário, mas ao ler a história à luz das Escrituras. O coração arde enquanto fala. Esse ardor é um sinal interno de significado recuperado. O que era caos começa a encaixar-se. Este episódio também humaniza o Jesus ressuscitado. Ele não aparece como um relâmpago que exige adoração, mas sim como um viajante que acompanha o desânimo. Ele entra no ritmo dos derrotados, deixa-os falar e depois abre as suas mentes. A ressurreição aqui não só vence a morte, superar o desespero. Jesus desapareceu da vista dos 2 homens. Quando os discípulos chegam à aldeia, convidam o viajante a ficar. Fiquem conosco, pois está a escurecer. A hospitalidade abre o momento decisivo. Sentam-se à mesa e Jesus pega no pão, abençoa-o, parte-o e dá-lhe. O gesto é familiar, faz lembrar a última ceia e talvez outras refeições partilhadas. Nesse momento, os olhos deles abrem-se e reconhecem-no. Mas o reconhecimento dura num piscar de olhos. Jesus desaparece da sua vista. A cena tem um duplo efeito. Primeiro, confirma que não foi uma ilusão, reconheceram-na num gesto concreto, numa ação. Segundo, sublinha que a sua presença já não está sujeita às regras normais. Aparece, acompanha, revela e retira-se sem explicação física. A retirada imediata impede um equívoco comum, acreditar que a fé depende da retenção de provas. Jesus não se permite ser possuído. Não permanece como objeto de verificação permanente. Deixa uma certeza interior e um comando implícito. Não fiquem aqui a contemplar, volta a Jerusalém e proclama. O desaparecimento, portanto, não é uma ausência cruel, é um impulso para a missão. Os discípulos interpretam o que experienciaram com uma frase-chave. Não ardiam os nossos corações. Ou seja, antes de o verem, já havia uma experiência de verdade dentro deles enquanto ouviam a interpretação das Escrituras.
O reconhecimento final confirma o que já estava a germinar. A presença de Jesus é captada por uma combinação de palavra e sinal, de significado e encontro. O desaparecimento também corrige a nostalgia. Se Jesus tivesse permanecido como antes, na figura de um mestre sempre disponível, os discípulos poderiam ter evitado crescer, evitar assumir responsabilidades, evitar tornar-se testemunhas. Mas quando desaparece, obriga-os a passar de receptores para portadores. A fé torna-se dinâmica, não se guarda, é carregada. E a partir de um ponto mais profundo, a cena introduz uma verdade que definirá a igreja. Cristo está presente, mas a sua presença não se reduz ao visível. Torna-se real na escritura interpretada, à mesa partilhada, na comunidade reunida e depois pode ser retirada da vista sem sair completamente. O desaparecimento, portanto, não nega a proximidade. Redefine o modo. Ele apareceu aos apóstolos. Nessa mesma noite, enquanto os discípulos estavam reunidos em medo, Jesus apareceu no meio deles. As histórias sublinham o confinamento. Portas fechadas, atmosfera tensa, um sentimento de ameaça. Não estavam em modo de celebração, estavam em modo de sobrevivência. E ali, nesse clima, a presença de Jesus não entra por negociação. Ele aparece. A sua saudação é simples e carregada. Paz. Não é uma formalidade. É uma declaração contra o pânico. A paz, no sentido bíblico, não é apenas calma emocional, é restauração, integridade, um regresso a uma ordem reconciliada. Jesus pronuncia paz como se estivesse a reconstituir um mundo quebrado. A reação inicial foi de terror. Pensaram ter visto um espírito. Isso também é importante. Os próprios discípulos não estavam predispostos a acreditar em nada. Hesitaram, estavam assustados, precisavam de sinais. Jesus responde mostrando as mãos e o lado, insistindo na continuidade corporal. Depois pede comida e come à frente deles. Com isso, a história aponta para um facto. A ressurreição não é um fantasma, é a vida real, embora transformada. Então Jesus abre as suas mentes para compreender as Escrituras, que o Messias sofreria e ressuscitaria no terceiro dia, e que o perdão seria anunciado às nações. A aparição não é apenas consolo, é uma comissão. A fé está estruturada em dois eixos, o que aconteceu e o que tem de ser feito. Em alguns relatos, ele sopra sobre eles e fala do Espírito Santo, antecipando o que se manifestará à força no Pentecostes. Essa ação sugere que a comunidade não conseguirá sustentar a missão pelo entusiasmo humano. Precisará de poder espiritual. Jesus, então, não só se mostra vivo, prepara o mecanismo de continuidade. O medo, a culpa e a fuga dos dias anteriores não se resolvem com longas repreensões. Resolvem-se com presença, paz, julgamento, escritura e envio. A comunidade apostólica nasceu ali, numa sala fechada onde a história parecia terminar, mas acabava por começar. Tomé não está convencido da ressurreição de Jesus. Tomé não estava presente quando Jesus apareceu pela primeira vez ao grupo reunido. Esse detalhe deixa-o numa posição desconfortável. Todos falam de um encontro que ele não viveu. Não hesita por capricho. Hesita porque não quer alimentar a sua esperança no entusiasmo dos outros. A sua reação, tal como narrada, é direta e quase dura. Se não vir a marca dos pregos nas mãos e não colocar o dedo nessas feridas, não acreditará. O processo de Thomas revela algo humano. A cruz era demasiado real para ser corrigida com rumores. Se Jesus morreu dessa forma, então qualquer notícia de ressurreição deve passar pelo mesmo nível de realidade. Thomas, no fundo, recusa-se a aceitar uma ressurreição limpa, sem cicatrizes, sem memória do horror. Pede provas, mas pede precisamente feridas. Quer que o ressuscitado seja o crucificado, o mesmo, não uma ideia. Uma semana depois, o grupo reúne-se e Tomás está presente desta vez. As portas parecem fechadas novamente, como se o medo ainda não tivesse desaparecido completamente. E Jesus apresenta-se novamente com a mesma saudação de paz. Não começa com reprovação, mas sim com um convite que parece responder exatamente ao desafio de Thomas. Oferece-lhe as mãos, oferece-lhe o lado, ele oferece-te o contacto. O importante é que a história não descreve Thomas como um investigador frio. A cena culmina com uma confissão abrupta. Meu Senhor e meu Deus é uma das mais elevadas reivindicações de identidade nos evangelhos. A dúvida não conduz a uma fé morna, mas a uma certeza que se eleva a um nível superior.
Tomé não só aceita que Jesus vive, reconhecer quem ele é. Jesus responde com uma frase que não humilha, mas marca um horizonte. Porque me visteis, criastes, bem-aventurados os que não viram nem acreditaram. Não é uma condenação do raciocínio, mas sim uma abertura para o futuro da comunidade. A partir desse momento, a maioria dos crentes não terá oportunidade de tocar feridas. Viverão pelo testemunho, pelas escrituras, pela comunidade e pela experiência do Espírito. Thomas, então, cumpre uma função decisiva, põe em cima da mesa a exigência de realidade, obriga a narrativa a enfrentar a questão da evidência e torna-se paradoxalmente uma ponte para aqueles que acreditam sem ver. A sua resistência não destrói a fé, torna-a mais robusta, porque impede que a ressurreição seja reduzida a uma emoção coletiva. O que fez Jesus 40 dias após a sua ressurreição? Após as primeiras aparições, a história expande-se para um período precisamente mencionado: 40 dias. O número não é acidental na Bíblia. 40 refere-se a tempos de preparação e transição: o dilúvio, o Sinai, o deserto, o jejum de Jesus. É a figura de um limiar, um tempo para reorganizar a vida, a identidade e a missão antes de entrar numa fase definitiva. Naqueles dias, Jesus não se limitou a provar que estava vivo. Dedicou-se a falar sobre o reino de Deus, ou seja, interpretou o significado da sua obra e transferiu a esperança dos discípulos. Muitos ainda pensavam numa restauração política imediata. Israel livre, um reino visível, uma mudança de poder. Jesus corrige a expectativa sem a destruir, ele guia-a. O reino não é instalado como um golpe de Estado, expande-se como uma nova realidade que transforma as pessoas e, a partir daí, muda o mundo. Os textos sugerem que Jesus se mostrou com muitas provações, aparecendo em diferentes momentos e lugares. Às vezes em Jerusalém, outras vezes na estrada, outras vezes na Galileia. Algumas cenas mostram-no a comer com eles, outros instruindo-os, outros reunindo-se com grupos maiores. Essa diversidade cumpre um objetivo: construir um múltiplo testemunho. Não é uma experiência trancada numa sala, mas uma cadeia de encontros em contextos diferentes. Nessa altura, Jesus também repara o tecido humano partido pela crucificação. Os discípulos fugiram, negaram, duvidaram. A ressurreição não apaga esse passado. Ele cura-a com presença e propósito. O grupo, fragmentado pelo medo e pela culpa, reorganiza-se em torno de uma certeza comum. Ele vive e chama-os. O período de 40 dias também estabelece algo fundamental. A ressurreição não foi uma visita instantânea. E é só isso. Havia continuidade suficiente para ensinar, clarificar as escrituras, modelar a missão e preparar-se para uma transição. Isso evita 2 erros: acreditar que tudo terminou na cruz ou acreditar que Jesus simplesmente voltou à sua vida anterior. Não, estás a inaugurar uma nova fase e precisas que a tua comunidade compreenda como caminhar nela. No final desses dias, a ênfase muda para uma promessa: não saias ainda. Espera pelo poder do Espírito. A missão não será executada com coragem humana, será executado com uma força que vem de cima. E essa instrução liga-se diretamente ao que acontecerá mais tarde no Pentecostes. Jesus instrui os seus discípulos a propagarem os seus ensinamentos. Na reta final das suas aparições, Jesus transforma os discípulos em enviados. Não os deixa como um círculo de admiradores que se lembram de tempos melhores. Faz deles portadores de uma mensagem que deve vir do seu local de origem. Em alguns relatos, a instrução é formulada como fazer discípulos de todas as nações, batizar e ensinar. Noutros, como sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. A ideia é a mesma: expansão. Este envio tem um conteúdo claro: anunciar arrependimento e perdão dos pecados e ensinar o que Jesus ensinou. Não é propaganda para um herói morto, é a proclamação de um evento e de um novo modo de vida. O foco não é sejam melhores pessoas, mas sim Deus agiu na história através de Cristo, e essa ação exige uma resposta. Surge também uma estrutura pedagógica. Não basta converter, tens de treinar, ensiná-los a guardar. O que Jesus ordenou implica continuidade ética: amar o inimigo, cuidar dos pobres, renunciar à hipocrisia, viver a verdade. A missão, então, não é apenas verbal, é comunitária. Trata-se de construir uma vida visível que torne o anúncio credível. Jesus, além disso, promete presença.
Estou convosco. Essa expressão resolve uma ansiedade óbvia. Se ele for promovido, será que vão ficar em paz? A resposta é não, mas a presença será diferente. Essa promessa na narrativa cristã liga-se ao Espírito Santo. A presença de Cristo na sua comunidade, não como um corpo localizado, mas como uma vida que habita e guia. Outra dimensão da educação é a universalidade. Os discípulos vieram de um horizonte local, Galileia, Judeia, Israel. A ideia de todas as nações quebra as fronteiras religiosas, culturais e étnicas. Não se trata apenas de adicionar simpatizantes. Trata-se de afirmar que o Deus de Israel está a reivindicar toda a humanidade. Isso, na altura, foi explosivo. Por fim, o transporte marítimo também redefine a autoridade. Os discípulos não são sacerdotes do templo nem oficiais romanos. A sua autoridade nasce do testemunho. Viram, ouviram, transformaram-se. E essa autoridade será sustentada pela fidelidade à mensagem, não pela força militar. Jesus não reúne um exército, constrói uma memória e um mandato. Ascensão de Jesus. A subida marca o fim da fase das aparições visíveis. Jesus lidera os seus, abençoa-os e é elevado enquanto uma nuvem o esconde. Na Bíblia, a nuvem não é um efeito visual neutro. É um símbolo da presença divina, como no Êxodo e no templo. Dizer que uma nuvem a recebe é dizer que entra no reino de Deus, não que se perde no céu como objeto. A ascensão cumpre uma função teológica, coloca Jesus no lugar da autoridade. Não é apenas o ressuscitado, ele é o exaltado. A pregação cristã diz assim: Deus sentou-o à sua direita. Essa linguagem não descreve um assento literal, mas sim uma posição de governo. A história de Jesus, que começou na humildade, culmina na entronização. Serve também uma função narrativa prática. Explica por que Jesus já não aparece fisicamente como antes. Se a ressurreição tivesse ocorrido sem ascensão, a questão permaneceria. Onde está agora? A ascensão estabelece a transição. A comunidade entra numa era de fé e espírito, não de acompanhamento físico permanente. Os discípulos reagem olhando para cima como se tentassem conter o que está a sair. E surge uma correção: não fiquem paralisados. A subida não é um espetáculo de se ver, é um sinal para agir. Em alguns relatos, mensageiros lembram-lhes que, tal como ele partiu, regressará. Esta promessa projeta a história para o futuro. O cristianismo não vive apenas pela memória, também vive pela expectativa. Num sentido mais profundo, a ascensão afirma algo sobre a humanidade de Jesus. Ela não se dissolve. O Cristo exaltado continua a ser aquele que passou pela cruz. Isto significa que, para a fé cristã, a humanidade entra no reino de Deus de uma nova forma. O destino final do ser humano, isto é, a comunhão com Deus, está representado nele. A bênção final é um pormenor terno e poderoso. Jesus não parte com um gesto de distância, mas sim com as mãos estendidas sobre as suas. A última imagem visível não é julgamento, mas favor. E nesse favor está a energia para esperar. Fica até receberem poder. A subida não é um final triste, é uma mudança de regime. Pentecostes. Pentecostes era uma festa de peregrinação judaica celebrada 50 dias após a Páscoa. Jerusalém estava cheia de pessoas de diferentes lugares e línguas. Nesse contexto, os discípulos estavam reunidos quando algo aconteceu que descrevem como um rugido, como um vento forte e depois línguas como fogo que repousaram sobre eles. A linguagem é simbólica e ao mesmo tempo concreta. Há som, há impacto, há transformação imediata. A cena faz lembrar grandes momentos bíblicos. O vento evoca o espírito criador que dá vida. O fogo evoca a presença divina e purificação. Pentecostes, então, apresenta-se como um novo Sinai. Não uma lei escrita em pedra, mas uma lei interior. Não uma aliança marcada por um lugar, mas por uma comunidade. O povo já não é definido apenas pelo sangue e território, mas pelo espírito que habita. O efeito imediato foi a fala noutras línguas, de modo que peregrinos de diferentes origens ouviam a mensagem, cada um na sua própria língua. A cena inverte a história de Babel. Lá, as línguas dividiam o povo. Aqui, as línguas tinham de unir as pessoas. Não se trata de gerar uniformidade, mas sim de procurar criar comunicação. A proclamação não esmaga culturas, mas atravessa-as. Pedro fala e explica o fenômeno com as Escrituras. Cita profetas, fala de Jesus crucificado e ressuscitado.
e acusa claramente, mas oferece uma saída: arrependimento e batismo. O tom já não é de medo, é público, firme e surpreendentemente confiante. Isso faz parte do sinal. As mesmas pessoas que estavam escondidas agora falam na praça. Pentecostes, na história cristã, é o nascimento visível de uma comunidade com poder espiritual. Não poder para dominar politicamente, mas para testemunhar, curar, resistir à perseguição e expandir-se. A partir deste ponto, a história deixa de ser apenas o que Jesus fez e torna-se o que o seu Espírito faz através dos outros. Com o Pentecostes, o cristianismo torna-se um movimento. Já não depende da presença física de Jesus, mas da sua presença pelo Espírito. E o que antes era um pequeno grupo assustado começa a comportar-se como se a morte já não tivesse a palavra final. Foi formada a Igreja de Jerusalém. Após o Pentecostes, a fé deixou de ser uma convicção íntima e tornou-se uma vida partilhada. Em Jerusalém, o grupo de discípulos já não se reunia apenas por medo ou nostalgia, mas por uma nova certeza. Deus tinha inaugurado algo que os superava, e essa certeza tomou forma visível. Não como um edifício, nem como um sistema de poder, mas como uma comunidade organizada em torno do ensino apostólico, da oração e de uma prática concreta de fraternidade. As histórias descrevem um ritmo: ouviam os apóstolos, partiam o pão, rezavam e aguentavam, como se a vida cotidiana fizesse parte da mensagem. Não se tratava apenas de acreditar numa doutrina, mas de reconfigurar costumes, tempo, dinheiro, hospitalidade, a forma de resolver conflitos. A Igreja de Jerusalém foi formada como um corpo com uma memória viva de Jesus, mas também como um laboratório social, onde a fé se media em ações. Nessa comunidade, o partir o pão não era apenas uma refeição. Trazia um eco da última ceia e das refeições de Jesus com pessoas comuns. Comer juntos era quebrar hierarquias. Era para dizer: aqui ninguém é salvo sozinho. Ao mesmo tempo, a oração sustentava uma identidade. Não era um clube filosófico, mas um povo que dependia da presença de Deus. E o ensino apostólico estabeleceu um centro: a ressurreição, o perdão, o reino, a urgência de uma vida diferente. O sinal mais marcante era a economia interna. É mencionado que muitos partilhavam bens e que ninguém precisava. Isto não pode ser interpretado como propaganda ingênua. É um ideal que tenta tornar-se realidade no meio de uma cidade desigual, com viúvas, trabalhadores diários e peregrinos sem redes familiares. A generosidade tornou-se uma ferramenta para a sobrevivência da comunidade e, ao mesmo tempo, um testemunho. Se Deus fosse o pai, a comunidade tinha de se comportar como uma família, que a vida em conjunto também gerou tensões. A administração da distribuição, a chegada de novos crentes, a diversidade cultural dentro do judaísmo, tudo isso colocou pressão. Mas mesmo assim, o ponto central era claro. Jerusalém tornou-se o primeiro ponto de radiação, não pelo seu conforto, mas pela sua carga simbólica. Foi aí que ocorreu a crucificação. Foi aí que começou a proclamação pública. A Igreja de Jerusalém nasceu sem tronos nem espadas. Nasceu com palavra, mesa e prática, como se a ressurreição exigisse uma forma social que a tornasse visível. Mortes de Ananias e Safira. No meio de uma comunidade marcada pela generosidade, surge um episódio que quebra o tom. Ananias e Safira vendem uma propriedade, mas ficam com parte do dinheiro e dão o resto como se fosse o todo. O problema não é que guardem algo. A mensagem deixa claro que a propriedade era dela e o dinheiro também. O problema é a mentira apresentada como devoção, a busca do prestígio espiritual através da aparência. A cena mostra que a comunidade já tinha um capital simbólico. Dar tudo era visto como um ato de fé e pertença. Nesse contexto, Ananias e Safira parecem querer reconhecimento sem o custo. Não procuram apenas gerir a sua economia, procuram controlar a percepção. E isso, para a história, não é um erro menor, é uma corrupção do coração no mesmo ponto em que a igreja tenta ser diferente do mundo. Pedro confronta Ananias com uma frase dura: não mentiste aos homens, mas a Deus. É aqui que a gravidade se compreende. A comunidade não era apenas uma organização humana, era um espaço que fingia viver sob a verdade do Espírito. Mentir nesse espaço era introduzir um veneno silencioso. Se a mentira for normalizada, a fraternidade torna-se teatro e a confiança colapsa. A morte imediata de Ananias e depois a de Safira, quando repete a versão, é narrada como um julgamento súbito.
não é apresentado como uma norma a imitar, mas como um sinal de alerta. O texto sublinha o medo que caiu sobre todos. Esse medo não é pânico supersticioso, mas a consciência de que o sagrado não pode ser usado como máscara. A igreja podia crescer rapidamente, mas se crescesse sobre a falsidade, tornar-se-ia uma cópia do que afirmava combater. Aqui está uma possível interpretação. O episódio funciona como uma purificação fundamental. No início de um povo, as escrituras por vezes descrevem julgamentos drásticos para marcar limites. Não porque Deus goste de castigar, mas porque certos atos, se tolerados à primeira, distorcem tudo o que se segue. Mentir para ganhar estatuto numa comunidade espiritual não é apenas uma falha ética, é uma fractura na verdade que a sustenta. Há também uma leitura mais humana. A história não glorifica os crentes como heróis perfeitos. Mostra que, desde o início, houve uma tentação para a hipocrisia. A Igreja de Jerusalém não era uma utopia limpa, era uma comunidade real, com pressões, ambições e sombras. A consequência narrativa é clara. A comunidade percebeu que milagres ou entusiasmo não eram suficientes. Uma nova vida exigia integridade, e essa integridade, segundo o texto, era inegociável. Dispersão dos apóstolos. Com o crescimento veio o choque inevitável. O anúncio público do Jesus ressuscitado começou a deixar as pessoas desconfortáveis. Não era apenas uma questão religiosa. Foi uma declaração com implicações políticas e sociais. Proclamar Jesus como Senhor questionou as autoridades, expôs injustiças e reorganizou lealdades. A perseguição, portanto, não foi um acidente. Foi a reação natural de um sistema que se sentia ameaçado. A pressão começou em Jerusalém, com detenções, interrogatórios e proibições de pregação. Mas a perseguição não tentava apenas silenciar, acabou por insistir. Quando a comunidade foi forçada a mudar-se, ocorreu um paradoxo. O que procurava extinguir a mensagem expandiu-a. A dispersão não dissolveu a fé, distribuiu-a como brasas quentes. Nos relatos, esta dispersão está relacionada com diferentes focos. Alguns crentes fugiram para a Judéia e Samaria, outros começaram a anunciar-se em novos territórios. O texto implica que a palavra foi espalhada enquanto eles iam, ou seja, não era um plano missionário sofisticado no início, mas a sobrevivência transformou-se em testemunho. As pessoas mudaram-se por necessidade e nesse movimento levaram consigo a história de Jesus. Os apóstolos, como núcleo, enfrentaram uma escolha: ficar, expor-se, sustentar a comunidade mãe ou sair e afirmar a missão noutro lugar. A tradição posterior falará de destinos diversos, jornadas, fundamentos de comunidades e martírios. Mas o padrão estabelecido é este: a fé não podia permanecer trancada em Jerusalém. Se a mensagem era para todas as nações, então a perseguição funcionou como um empurrão acentuado para esse horizonte. A dispersão também produziu uma transformação interna. Uma comunidade inicialmente intimamente ligada aos costumes judaicos teve de dialogar com novas realidades. Samaritanos, gentios, línguas, sensibilidades culturais. A proclamação de Cristo começou a atravessar fronteiras que antes pareciam fixas. E nesse cruzamento surgiram debates profundos sobre identidade, direito ou pertença. A dispersão não só expandiu o mapa geográfico, expandiu o mapa mental. Em termos teológicos, a dispersão pode ser interpretada como o cumprimento do mandato, ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até ao fim. O caminho não era linear nem confortável, foi pressionado pelo conflito. Mas o resultado foi consistente com a lógica do reino, não é imposto pela força. É propagada por testemunhas que, mesmo quando perseguidas, se recusam a permanecer em silêncio. A igreja, que nasceu como um grupo reunido, aprendeu a existir como um povo em movimento. Jaime, o maior, foi decapitado na Judéia por Herodes Agripa I. Com o passar do tempo, a perseguição deixou de ser apenas pressão local e tornou-se uma ferramenta política. Herodes Agripa I, com a ambição de consolidar o poder e ganhar o favor dos setores influentes, encontrou na comunidade cristã um alvo útil. Atacar líderes visíveis poderia acalmar tensões, mostrar autoridade e alinhar-se com aqueles que viam o movimento como um desvio perigoso. Tiago, o maior, um dos 12 e irmão de João, representava exatamente aquilo que um governante queria alcançar: proximidade histórica a Jesus, autoridade moral, capacidade de reunir. A sua morte marca uma mudança de cenário.
Até esse ponto, a comunidade poderia pensar que, apesar das ameaças, os principais líderes seriam preservados. Com o Santiago, essa ilusão é quebrada. A história entra em território mais sombrio, o do martírio apostólico. A execução por decapitação não foi uma morte acidental nem uma luta de rua. Foi um ato de Estado. A espada é um símbolo de poder legítimo, segundo o regime, aplicada contra uma testemunha do reino. E esse contraste é brutal. Um homem que deixou redes e barcos para seguir Jesus acaba por enfrentar a máquina política do seu tempo. As Escrituras não prolongam a história com drama. Diz o sóbrio como se quisesse que o facto pesasse sobre si mesmo. Esta sobriedade aumenta o impacto. A morte de um apóstolo não é narrada como uma tragédia literária, mas como uma realidade histórica que a comunidade teve de digerir sem fácil consolo. A fé tinha de mostrar se conseguia sobreviver sem as suas primeiras colunas. Há um eco profundo nas palavras de Jesus. Podes beber o cálice que eu bebo? Tiago e João, durante a vida de Jesus, pediram lugares de honra. Jesus corrigiu-as. A glória não se mede em tronos, mas sim em serviço e sofrimento. A morte de Santiago parece fechar esse arco com uma triste ironia. O seu destino não foi privilégio, mas o amargo cálice do testemunho. A execução também lançou um sinal à comunidade. Se conseguissem matar um apóstolo, podiam matar qualquer um. A igreja deixou de ser um grupo estranho e tornou-se uma realidade que o poder considerava necessário controlar. E, no entanto, essa morte não travou o movimento. Endureceu-a, dispersou-a mais, forçou-a a depender menos de figuras específicas e mais da mensagem central. Com Tiago, a ressurreição já não era proclamada apenas em palavras. Proclamou-se com sangue. Morte de Herodes Agripa I. Herodes Agripa I, após atacar a comunidade cristã, aparece nos relatos como um governante que procurava aprovação e espetáculo. A sua figura concentra uma tensão clássica. O poder que precisa de ser aplaudido acaba por exigir adoração. E quando um governante ultrapassa essa linha, as Escrituras geralmente descrevem-no como alguém que entra no reino do orgulho sagrado. O episódio culminante mostra-o num palco público, vestido de forma pomposa, a fazer um discurso para uma multidão. As pessoas respondem com uma frase perigosa: a voz de Deus e não do homem. Numa cultura onde o poder era facilmente sacralizado, tal louvor podia ser uma faca de dois gumes, elevava o governante, mas colocava-o sob juízo moral. O ponto crítico não é que a multidão exagere, é que Herodes aceita esta exaltação sem a corrigir. Na história, a consequência é um golpe imediato. Ele é ferido e morre, descrito com uma imagem de corrupção interna. Não é apresentado como um simples acidente médico, mas como um julgamento simbólico contra a arrogância. A história não pretende oferecer um tratado de anatomia, pretende afirmar que o poder que se acredita ser divino acaba por ser devorado por dentro. A morte de Herodes funciona como contraponto ao martírio de Santiago. Santiago morre por fidelidade, sem aplausos, sem proteção, sem a glória humana. Herodes morre no meio de um ato de glória pública, rodeado de admiração, mas vazio de verdade. Perde-se a vida por confessar Cristo. O outro perde-o ao apropriar-se do lugar de Deus. A narrativa coloca ambas as mortes como espelho. O reino avança pela humildade, o poder humano colapsa devido à arrogância. Há também uma mensagem político-teológica clara. O movimento cristão pode ter parecido frágil aos olhos das autoridades, mas o texto insiste que a autoridade última não foi Herodes. A morte do rei não apaga a dor do martírio, mas reordena o medo. O poder que mata não é invencível. Pode magoar, pode perseguir, mas não é eterno. Após a morte de Herodes, a história frequentemente comenta que a palavra cresceu ou multiplicou-se. É uma forma de dizer que a história não parou com a espada nem com a propaganda. As tentativas de controlar a mensagem acabaram por confirmar um paradoxo. Quanto mais a comunidade era pressionada, mais se espalhava. Herodes procurava ser celebrado como um deus. O seu fim, segundo as Escrituras, deixou uma lição fria. O poder que é divinizado apodrece, e a mensagem que parecia fraca continuava a andar.